aqui presentes para essa classe são de origem presbiteriana. São presbiterianos ou porque desde criancinhas ou se tornaram evangélicos ou protestantes como presbiterianos. Temos alguns. Quantos irmãos tiveram uma passagem primeiro por alguma igreja que não é evangélica, mas que não é presbiteriana? Temos alguns aqui dentre nós, né? Ok, tá bom. Eu não sei qual foi a expectativa que ele trouxe aqui para estudar essa classe. E vou tentar explicar um pouquinho o que é que a gente, no fundo, gostaria que acontecesse aqui. Eu vou ficar, pelo menos dessa vez, aqui, porque facilita a questão da câmera, mas quero muita interação e participação da parte de vocês. Em nenhum momento, a nossa motivação, o nosso desejo é que, ao estudar o que é ser presbiteriano, nós possamos passar a ideia de que ser presbiteriano é melhor do que ser cristão. Talvez algumas pessoas até pensem isso ou tenham essa impressão. Na verdade, a nossa intenção não é essa. Se, de repente, essa igreja fosse uma igreja batista, o tema seria o que é ser batista. Se fosse uma igreja congregacional, o tema seria o que é ser congregacional e assim por diante. Essa classe, ela é, na verdade, bem parecida com uma classe que todo membro, quando se torna membro da igreja em Tambaú, ele passa por 10 semanas, um bimestre, que é a classe de novos membros. Esses irmãos, por exemplo, que fizeram a sua recepção hoje, eles passaram. Alguns de vocês que foram recebidos nos últimos tempos passaram. Mas nós aprendemos lá, vamos pensar assim, alguma coisa mais básica e mais genérica sobre aquilo que nós cremos como cristãos, como protestantes, como presbiterianos, alguns aspectos que nos distinguem de outros grupos religiosos, inclusive alguns que não são cristãos e outros que são cristãos, mas não são protestantes, não são evangélicos. Enquanto que nessa classe que nós vamos ministrar, eu e o presbítero Paulo, a ideia nossa é um pouquinho mais a fundo. É claro que não vai dar para praticamente exaurir qualquer um dos temas que a gente vai apresentar agora para os irmãos a cada domingo. Por isso que nós vamos trabalhar uma bibliografia. Essa bibliografia, ela já está, parte dela, disponibilizada na livraria da igreja, para você comprar. Parte dela será disponibilizada para que você possa se aprofundar mediante o seu interesse de conhecer um pouco mais. Mas também iremos fornecer a cada aula alguns links de bons sites de teologia, de história e de forma de governo presbiteriana, de tal maneira que você pode também ir lá e acessar e saber que é uma fonte segura, uma boa fonte que você pode aprofundar mediante o seu interesse. Na verdade, o nosso interesse é que cada pessoa que está aqui, que se tornou membro da Igreja Presbiteriana Tambaú, ou está em vias de se tornar, entenda a importância da identidade. Assim como a gente tem um sobrenome, a gente faz parte de uma família por parte de pai, de uma família por parte de mãe, e a gente tem a alegria de dizer, eu faço parte dessa família aqui. Também, de uma forma ou de outra, isso nos ajuda a ter uma identidade, e essa identidade nos acompanha a vida toda. Da mesma maneira, quando nós pensamos em termos de identidade confessional, daquilo que a gente confessa como fé, também é importante que a gente tenha esse, não enquadramento, mas essa identidade do que é ser presbiteriano. Então, nós vamos começar orando, pedindo a Deus que nos acompanhe nessas semanas. Nós vamos precisar muito que os irmãos interajam, de modo que, na medida em que a gente for dando, pode levantar a mão, fazer a pergunta que você precisar, e tudo isso será permitido para que você possa, então, participar. Como você está percebendo, nós estamos transmitindo, o que significa que você pode depois assistir um dia que você não pôde estar, e também divulgar para outras pessoas, para que essas pessoas também assistam e possam acompanhar
também, tá bom? Então vamos orar nesse momento, vamos pedir a bênção de Deus. Eu vou pedir ao presbítero Paulo que ore, e vem cá, Paulo, e ore aqui para que a gente possa ser abençoado neste primeiro dia. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento, te agradecemos pelo culto que já te prestamos, ó Pai, pela tua palavra que foi ministrada, e queremos nesse instante colocar diante de ti, Senhor, essas 10 semanas em que estaremos estudando, ó Pai, acerca da nossa denominação, acerca daquele lugar, ó Pai, que tu nos colocaste, onde tu nos chamaste para te servir, Senhor. Que possamos ser edificados, compreender aquilo que é meramente humano e aquilo que vem diretamente das tuas palavras, das Escrituras, Senhor Deus, que possamos ser fortalecidos, ó Pai, naquelas doutrinas que tu nos mostras, Senhor Deus, como vindo da tua parte para o governo da tua igreja, para o modo que possamos te seguir por meio dessa denominação, por meio dessa igreja, Senhor. Ser comigo, com a minha vida, com a vida do reverendo Robson, ser com a vida de cada um daqueles alunos, ó Pai, que estarão aqui durante essa semana, para que nós possamos juntos crescer no Teu conhecimento e na Tua palavra, Senhor. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O presbítero Paulo, ok, o microfone todo está à disposição, quem quiser fazer uma pergunta, só usa o microfone, levanta, ele vai chegar até você para poder ficar no áudio a pergunta e a gente poder manter na gravação. O presbítero Paulo fez na oração agora uma expressão que eu já tinha ouvido de um dos principais teólogos presbiterianos do nosso país, que é o reverendo Augusto Nicodemos, é vice-presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai entender daqui a pouco o que significa isso, e também é presidente da AGET, que é a Junta de Educação Teológica. Portanto, é uma pessoa que de absoluta credibilidade teológica. E ele, em um determinado momento, usou essa mesma expressão que Paulo, agora na oração, usou. Ele disse assim, a igreja presbiteriana é o instrumento, ou o meio, ou o lugar, ou a forma pela qual o Senhor, tendo nos colocado nela, nos chama a conhecê-lo mais e a servi-lo mais. Portanto, a igreja presbiteriana não é um fim em si mesmo. Nós não somos mais presbiterianos do que somos cristãos. Mas uma vez que Deus nos colocou aqui, pelo menos neste momento da nossa vida cristã, embora alguns tenham vindo de outras denominações, compreender o que é ser presbiteriano parece-me ser fundamental para a gente poder usar toda essa compreensão da melhor maneira para servir a Deus, para conhecer a Deus e para ser instrumento de Deus. Você tem, portanto, aí na tela a apresentação, a primeira tela, que é o título do nosso estudo. O que é ser presbiteriano, sob 3 aspectos. A história do presbiterianismo, nós vamos resgatar isso. A teologia, ou seja, qual é a doutrina, ou quais são as doutrinas que de alguma forma caracterizam a igreja presbiteriana, além daquelas doutrinas que nós chamaríamos que são comuns a todos os protestantes, e também alguns aspectos práticos, como nós vamos ver, que tem a ver com o funcionamento de uma igreja presbiteriana e por que ela é de determinada maneira e não de uma outra maneira como outras denominações protestantes. Você deve talvez estranhar que aí na tela tenha uma planta. Não, ainda não. Não é aqui não. Tem uma planta, uma flor, e eu gostaria de perguntar, alguém tem ideia de que flor é essa? É uma? É porque vocês já são craques, sabem que tulipa é um dos símbolos daquilo que a gente chama de calvinismo, que tem a ver com a igreja presbiteriana. Nem todo calvinista é presbiteriano, no entanto, todo presbiteriano é calvinista, e uma forma como a gente expressa isso é através de símbolos. Um desses símbolos é a tulipa, uma planta muito conhecida, principalmente na Holanda. Há campos e mais campos de tulipas na Holanda, de vários tipos, de várias cores, e que, por ser justamente uma pátria que foi profundamente influenciada pela Reforma e particularmente pelo Calvinismo, então se utilizou esse símbolo. Mas como você vai ver depois, ainda nessa aula,
é porque também cada uma das letras desta palavra tulipa em inglês, tulip, T-U-L-I-P, sem o A, representa um daqueles 5 pontos do calvinismo que você deve conhecer e que nós vamos falar numa aula específica sobre eles. Então, na verdade, é mais do que um símbolo. O que é que nós vamos estudar nessas 10 semanas? E isso vai estar disponibilizado para você, para que você vá acompanhando. Se nós olharmos direitinho, passa aí, por favor, Tony, você vê aí uma ficha de identificação que todos nós, professores, produzimos para o Conselho de Educação Cristã, que fala sobre o tema, a área, quem serão os professores e qual será o período de aula. Então, o tema é o que é ser presbiteriano, história, teologia e aspectos práticos. Está numa das áreas da igreja, do estudo que nós fazemos nesse planejamento de 5 anos da Escola Bíblica Dominical. Um dos eixos é a história da igreja, e nós estamos com essa disciplina fechando um ciclo, e daqui a pouco vamos estar recomeçando esse ciclo. Existe um outro eixo, que é o eixo da teologia, e um outro do eixo da ética. Por isso que você, num bimestre como esse, tem uma classe que vai falar sobre o ser de Deus e os atributos de Deus, que tem a ver com a teologia, e uma outra que vai falar de apologética, que é teologia, mas vai enfatizar mais os aspectos éticos. Os professores, você já sabe, são o presbítero Paulo e eu, e o período vai começar hoje e vai até o dia 8 de dezembro, que é o último dia da Escola Bíblica Dominical nesse semestre, porque a partir do dia 15 nós damos um intervalo, se aproxima Natal, uma série de atividades, vamos ter culto normal aos domingos pela manhã, mas não vamos ter Escola Dominical dividida em classes. E aí voltamos em fevereiro, se Deus quiser, porque também no mês de janeiro há estudos bíblicos em especial. Então vamos do dia 6, que é hoje, até o dia 8. E qual é a ementa do curso? Qual é a proposta do curso? A proposta do curso é que nós vamos tratar das origens históricas, das ênfases teológicas e dos aspectos práticos, como, por exemplo, a forma da igreja se organizar e como é que a igreja é governada de maneira diferente das igrejas batistas, congregacionais, episcopais e principalmente da igreja católica romana. Então nós vamos falar sobre três aspectos, teologia, a doutrina, o que é a ênfase, a história, como é que surgiu essa igreja presbiteriana. Nós vamos mostrar que ela tem origem no Novo Testamento, e mais do que isso, ela tem origem no Antigo Testamento, na maneira como os próprios judeus se organizavam. Existe um livro excelente que foi traduzido agora para o português, da professora Inês Borges. Ela não está na nossa bibliografia, ele não está na nossa bibliografia, mas eu recomendo, que é A República Judaica. É um livro grossão assim, muito bom, onde ele faz um apanhado, mostrando que até as formas de governo modernas, como nós temos a democracia representativa, por exemplo, nos Estados Unidos, e também a forma de governo das igrejas reformadas, dentre as quais a presbiteriana do Brasil. Depois você vai entender melhor quando a gente fala igreja reformada, igreja presbiteriana. Tenha um pouquinho de paciência, os conceitos vão chegando para você. Ela demonstra que tudo isso tem uma origem naquilo que ela chama de República Judaica. Então, desde aquele início lá do judaísmo e como ele se estruturou, demonstra justamente esses aspectos aí. Então, nós vamos falar de tudo isso na ementa do curso, nas 10 aulas que nós teremos. Qual é o objetivo? Qual é o esperado por mim e por Paulo? É que ao final do curso, você tenha compreendido que aspectos distintivos da identidade presbiteriana sob esses 4 ângulos: história, teologia, culto e governo da igreja presbiteriana, particularmente do Brasil. Então, o que a gente espera é que você tenha compreendido o que nos distingue, porque aquilo que nós temos em comum poderia ser resumido naquilo em comum com outros protestantes, com outros evangélicos genuínos, pode ser resumido naqueles 5 sola. Lembra que são os 5 sola da reforma? Então, para alguém ser evangélico, para alguém ser protestante, ele tem que crer naqueles 5 sola. Quais são? O primeiro, sola gratia, solus Christo, sola Scriptura, sola fide e soli Deo gloria.
Ou seja, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós só reconhecemos a Escritura Sagrada como fonte e autoridade absoluta da revelação de Deus, que nós só reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e cabeça da igreja e Salvador da vida de cada um de nós. Nós só reconhecemos que a graça é a base da salvação e ela não é pelas obras, nem pelo mérito humano. Nós reconhecemos que só a fé é a maneira como você acessa esta graça e por intermédio da fé você é salvo. E nós entendemos que a vida toda de um cristão, de um servo de Deus, deve ser somente para a glória de Deus. Esses 5 sola, batista crê, congregacional crê, presbiteriano crê e todo cristão protestante evangélico crê. Isso não é aspecto distintivo nosso presbiteriano. O que nós vamos estudar é o que, além disso, de maneira específica, é a identidade presbiteriana. E isso é o que vai ser o que nós, no final, queremos que os irmãos tenham compreendido, tá bom? Ficou claro, então? A ideia é a gente pensar sobre história, teologia e aspectos práticos do que é ser presbiteriano e você entender o que é que isso tem a ver com você. Pois bem, no próximo slide você vai ter uma ideia das aulas. Tem um microfone aqui que está aberto e está fazendo barulho. Eu acho que é isso aí, ok. Então veja, hoje nós vamos falar sobre por que é importante a identidade presbiteriana. Por que é importante? No próximo domingo nós vamos falar sobre qual é a origem do termo presbítero. Você já percebeu que presbiteriano tem a ver com presbítero. E de vez em quando você escuta aqui alguém falar presbítero Paulo, presbítero Ítalo, não, o presbitério e assim por diante. O que significa isso? Qual é a origem na Bíblia desse termo presbítero? E como é que ele evoluiu na história? Ou seja, desde quando ele foi usado pela primeira vez, até o significado que ele tem hoje, quais foram as mudanças que estão baseadas na Escritura Sagrada, mas de alguma forma foram adaptadas pela maneira e pela necessidade que em cada época a igreja presbiteriana precisou fazer em vários aspectos, em vários momentos da história. Vou dar um exemplo para você entender. Por exemplo, o presbítero Paulo é presbítero assim como eu sou presbítero. Eu também sou presbítero. Só que na igreja presbiteriana do Brasil, presbítero Paulo é presbítero regente. Regente vem de governo, aquele que rege. E eu sou presbítero docente. Docente vem de ensinar, aquele que ensina. Ele é tão presbítero quanto eu, mas quando eu fui eleito por esta igreja, desde o início, a ideia é que cabe a mim a responsabilidade e a missão primordial de ensinar a igreja. Por isso que se diz que os pastores da igreja são os docentes da igreja. Mas veja, o presbítero Paulo ensina, vai ensinar aulas aqui. Todos os presbíteros dessa igreja ensinam. Eles também ensinam? Sim. Eles também exercem a docência? Sim. Mas em dado momento, a igreja presbiteriana entendeu que seria importante a gente chamar presbíteros com a ênfase do trabalho que eles iriam fazer. E aí surgiu a ideia do duplo presbiterato, o presbítero docente e o presbítero regente. Quando os presbíteros estão reunidos, ou mesmo quando o presbítero Paulo que está ali, o presbítero André que está ali, o presbítero Daniel que está ali, eles estão individualmente exercendo o governo, eles estão ajudando os pastores e têm a mesma autoridade dos pastores. Esse é um aspecto interessante da igreja presbiteriana. Muita gente pensa que a autoridade do pastor é maior do que a autoridade dos presbíteros, e não é. Todos os presbíteros aqui têm a mesma autoridade. Quando nós chegamos na reunião do conselho e vamos decidir um assunto, cada um de nós tem um voto. Cada um de nós tem a voz, tem o voto e tem a vez. Isso, inclusive, é a base para a democracia representativa moderna. Um homem, um voto. E todo mundo já estudou isso, espero, de alguma forma, em algum momento do seu estudo. Agora, não foi sempre assim. Houve momentos em que não havia essa distinção entre presbíteros regentes e presbíteros docentes. É isso que nessa aula nós vamos entender. Por que houve a necessidade e como é que foi essa evolução histórica? Se ela é bíblica, se ela não é bíblica e assim por diante. A terceira aula, nós vamos falar sobre o que nós chamamos de
presbiterianismo reformado. E vamos entender como é que ele surge. Na Europa, no continente da Europa, basicamente na Suíça, e também na Inglaterra, e particularmente na Escócia, eu diria no Reino Unido e particularmente na Escócia, e também nos Estados Unidos. Vocês sabem que João Calvino era francês, mas grande parte da realização, tanto teológica como a obra dele, foi feita na Suíça, na cidade de Genebra. Então, ele é um franco-suíço que influenciou todo o continente da Europa, chegando, por exemplo, na Holanda, na própria França, na Alemanha e assim por diante. Você vai entender um pouco sobre isso. Essa influência, ela foi também sobre a vida de um homem chamado John Knox, um escocês, que é conhecido como o pai do presbiterianismo na Escócia. E por que é importante saber disso? Porque grande parte do presbiterianismo brasileiro, ele vem por meio dos Estados Unidos, quando o missionário Ashbel Green Simonton, há 160 anos, aportou no Rio de Janeiro e fundou a primeira igreja presbiteriana, que é a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Ele é profundamente influenciado pelo presbiterianismo escocês. E você vai entender tudo isso quando nós falarmos sobre essa aula, e você vai entender, fazer um traçado histórico e entender de onde veio até chegar aqui. É claro que, antes disso, você terá entendido na aula de semana que vem que a igreja presbiteriana, como denominação, é uma igreja histórica, é um fato histórico criado por homens, mas como crença, teologia, forma de governo, ela não é algo criado pelo homem, porque ela tem um fundamento, como nós falamos, na origem dos presbíteros que dirigiam as igrejas. Então nós temos, vamos pensar aqui, um conteúdo que é bíblico e uma forma que tem aspectos bíblicos que, ao longo da história, podem ter sido adaptados para uma determinada situação ou outra. E é isso que a gente precisa entender. Por duas razões, antes de dar a oportunidade da irmã perguntar aqui, viu, Wellington? Por duas razões é importante você pensar nisso. Preste bem atenção nisso. Primeiro, para você não sacralizar a forma e dizer que, se não for desse jeito, nenhuma igreja, mesmo protestante, mesmo cristã, está correta. Então você mistura conteúdo com forma. Mesmo na forma, há coisas que estão fundadas na Bíblia e outras que, como nós costumamos dizer, precisaram ser adaptadas ao longo da história. Não são antibíblicas, mas você não pode dizer que são as únicas formas bíblicas que nós temos. Então você evita sacralizar a forma, separando o que é bíblico daquilo que, como Paulo orou, é humano. Humano não porque não é bíblico, também não é antibíblico, mas não está necessariamente prescrito na Bíblia. É basicamente o que nós dizemos sobre a Escritura Sagrada. Quem escreveu a Bíblia? O Espírito Santo. Mas quem literalmente pegou na caneta, se era caneta, e colocou no papel, não foi o Espírito Santo, foram homens. Então, dessa dupla natureza, do que é divino e do que é humano, surge a Escritura. A igreja também, inclusive a igreja presbiteriana, surge de princípios que claramente Deus revela e que, ao longo da história, os homens adaptam e realizam segundo a necessidade daquele momento histórico. Então, isso será estudado logo quando nós falarmos sobre essa evolução histórico-geográfica que sai lá da Suíça, passa pela França, espalha-se pela Europa, atravessa o Canal da Mancha, chega especialmente na Escócia, atravessa o Atlântico, passa pelos Estados Unidos e chega ao Brasil. É claro que há, sim, presença de presbiterianos antes disso aqui. Vocês se lembram do chamado Brasil holandês. Os holandeses eram reformados. O conde Maurício de Nassau, aqui nosso vizinho, eu não sei se vocês sabem, mas vocês vão talvez ficar surpresos, já no século 17, 1630 e alguma coisa, já havia 38 igrejas presbiterianas na Paraíba. Essas igrejas foram extintas quando os portugueses
expulsaram os holandeses, mas elas já existiam. O presbitério da Paraíba, da igreja presbiteriana, tem cerca de 130 anos, mas havia um presbitério da Paraíba dos holandeses da década de 40 do século 17, porque os holandeses eram reformados. Então, desde aquela época já havia presença, mas como igreja presbiteriana, a coisa vem da Europa, atravessa o Canal da Mancha, chega na Inglaterra, vai para a Escócia, da Escócia atravessa o Atlântico, chega nos Estados Unidos e desce por intermédio do missionário Ashbel Green Simon. Há uma pergunta aqui, a irmã gostaria de fazer, o Wellington, e nós vamos responder para depois continuar a explicação do restante dos assuntos. Pois não, minha irmã? É só uma observação, o senhor até falou, né? Porque a igreja presbiteriana é feita por homens, homens inspirados pelo Espírito Santo, né? Eu não diria que na igreja presbiteriana há homens inspirados pelo Espírito Santo, porque, como você vai observar, e os outros também, esse termo inspiração, a gente entende que ele é exclusivo dos autores que escreveram a Bíblia. E aí é interessante, você me dá uma excelente pergunta, excelente oportunidade. Qual é a diferença que a gente faz dentro da teologia presbiteriana entre inspiração e iluminação? Bom, eu aqui estou sendo iluminado. Quando alguém prega, está sendo iluminado. Iluminado por quê? Porque o Espírito Santo esclarece na minha mente, para que eu possa esclarecer na mente de vocês aquilo que já foi revelado na Escritura Sagrada e que já foi registrado pela inspiração de Deus. Então, um pregador hoje, ele não é inspirado, ele é iluminado. Inspirado, na verdade, ele foi o apóstolo Paulo. Ela ainda vai terminar a pergunta, eu acho. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João e assim por diante. Agora, uma coisa nós podemos dizer, é que aqueles homens que precisaram e fizeram a adaptação do conceito bíblico à sua época histórica, certamente estavam iluminados. Tanto é que a igreja presbiteriana permanece sobre esses princípios desde então. Não, quero dizer assim, porque vim da igreja católica, depois logo em seguida veio, Martinho Lutero fez, né, descobriu tudo, tal, as escrituras, então veio a presbiteriana. E ela se mantém até hoje. Eu acredito que a presbiteriana ela veio para exatamente refutar tudo aquilo da igreja católica, né? Ela como sendo o centro principal de tudo, que até hoje ela se mantém assim, como referência, porque quando a gente se refere a saber mais alguma coisa sobre a Bíblia, mais profundamente sobre as Escrituras, a gente vai a um presbiteriano, vai a um pastor que tem mais conhecimento teológico. Então, eu acredito que eu, pela minha experiência de conhecer, né, a teologia que eu fiz, a faculdade, conheci muitas igrejas, entendeu? Saindo da igreja católica, como eu conheci profundamente, né, eu acredito que a igreja presbiteriana seja um referencial, né, diante de todas as igrejas de hoje, principalmente na situação que nós estamos vivendo. Não tenho dúvida que nós temos absoluta certeza da firmeza e da seriedade que nós tentamos ter ancorado na Escritura Sagrada. Isso aí não tenha dúvida. A irmã acabou me dando uma outra dica, que é a ideia de que a reforma protestante não foi uma criação nem uma iniciativa de um homem só, né? Muita gente assim associa a reforma protestante a Martinho Lutero, mas havia e houve precursores que a gente chama de pré-reformados, como John Hus, John Wycliffe, que foram homens que, na Alta Idade Média, levantaram algumas bandeiras que já começaram a questionar aqueles princípios monolíticos que havia na Igreja Católica Apostólica Romana medieval. E depois, mesmo quando Lutero levanta, outros homens como Melanchthon, como o próprio Calvino, a gente chama de segunda leva da reforma, também vieram agregar. O que caracteriza, no caso, a Igreja Presbiteriana é esse apego às Escrituras e a tentativa de que, e essa é a diferença, por exemplo, da reforma luterana para a reforma calvinista. Na reforma luterana, basicamente, a ideia foi, o que a gente tem na igreja, o que a gente ensina na igreja, a maneira do culto que a gente tem hoje, estou falando naquela época, se não for proibido, deixa. Então, havia velas.
olhavam na Bíblia e diziam assim: não, a Bíblia não proíbe velas, então deixa a vela. Havia paramentos, havia isso, havia aquilo outro, então, se a Bíblia não proíbe, deixa. O calvinismo trabalhou em cima de outra base. Qual era a outra base? Se a Bíblia não autoriza e nem ordena, a gente tira. E aí você encontra, no caso presbiteriano calvinista, cultos mais, hoje o termo seria clean, mas eu diria cultos mais austeros, do que outros cultos que eu chamaria de uma tradição mais litúrgica e que ainda preserva muitas coisas oriundas da Igreja Católica Apostólica Romana. No caso presbiteriano, a gente entende o seguinte: existe aquilo que a gente chama de princípio regulador do culto. Deus diz uma forma pela qual Ele quer ser adorado. Não cabe a mim criar formas e dizer assim: Deus, aceite. Não, a gente entende que Deus ensina quem Ele é e ensina como nós devemos adorá-lo. E aí nós pegamos esses princípios, colocamos no princípio regulador do culto e diz: é assim que nós devemos fazer e não devemos fazer assim. Então isso acontece nesse movimento multifacetado que foi a igreja, que foi a Reforma Protestante, ok? Então veja, porque é importante hoje, a origem do termo presbíteros, próximo domingo, no outro domingo, o presbiterianismo reformado, Europa continental, Escócia e Estados Unidos, e aí vamos ter 2 domingos só sobre teologia presbiteriana. Primeiro, sobre as ênfases teológicas, e aí a gente vai estudar aquela tulipa, e vai entender cada um daqueles princípios. E vamos falar sobre culto e governo, que para nós é ênfase teológica, não é detalhe, é ênfase teológica, justamente porque Deus ensina como nós devemos cultuá-lo e como a igreja dele deve ser governada. Bom, quando chegarmos em novembro, no dia 10, nós vamos estar falando sobre a forma de governo presbiteriano. Vamos estudar, por exemplo, por que é que na igreja presbiteriana há presbíteros e um conselho? Por que é que acima de cada igreja há um presbitério? Concílios, um governo conciliar. Por que é assim? E como é que esse concílio é diferente, por exemplo, de um concílio de uma igreja episcopal com a figura de um bispo? Eu sou presidente do Sínodo da Paraíba, mas eu não sou o bispo da Paraíba, portanto eu não tenho mais autoridade do que os meus colegas pastores. Mas se eu fosse metodista, se eu fosse assembleísta e fosse o pastor presidente, se eu fosse católico romano e fosse o arcebispo da Paraíba, eu teria mais autoridade do que todos aqueles que estão ali, porque nesse governo, digamos, episcopal, que a Igreja Católica Romana tem, que a Igreja Metodista tem, que a Igreja Assembleia de Deus tem, e veja que são ênfases teológicas diferentes, mas na forma de governo elas são iguais. Nessa forma de governo, quem é bispo tem hierarquia sobre os de baixo. Portanto, você fala da figura de um pastor, de um bispo e de um arcebispo. E no caso da Igreja Católica, até mesmo do Papa, que é o bispo de todos os bispos. Na Igreja Presbiteriana, não. Então, como eu costumo dizer, por exemplo, pastor Kilven, que é o mais jovem da equipe pastoral, amanhã ele pode ser eleito por essa igreja pastor efetivo. E eu, que sou pastor efetivo, já velhinho, de repente vou ajudá-lo como pastor auxiliar. Então ele terá a autoridade de dirigir o governo da igreja presbiteriana junto com os presbíteros como presidente do conselho, e eu serei auxiliar dele, sem nenhum problema. Por quê? Porque na igreja presbiteriana pastores não têm hierarquia um sobre o outro, nem mesmo pastores e presbíteros. Eu não tenho autoridade superior a Paulo no governo dessa igreja. Então isso é uma forma interessante, porque se você vê, você vai perceber que isso está prescrito na Escritura Sagrada. Por quê? Porque mesmo quando houve uma monarquia em Israel, lembra, o rei Saul e daí por diante, você tinha mais 2 poderes que faziam os pesos e contrapesos de um regime que é conciliar, que era a figura do sumo sacerdote e a figura do profeta. Lembra, por exemplo, aquele episódio dramático quando Davi estava em pecado, porque tinha adulterado com Batseba e tinha matado, basicamente, forjado o plano para matar o seu esposo, o esposo de Batseba, Urias. Quem foi que foi confrontar o rei? O profeta Natã, um profeta que teve a autoridade de Deus naquele momento de repreender o rei, porque ele não era autoridade absoluta. Então você percebe que existe essa mudança
de forma de governo da igreja episcopal, presbiteriana ou congregacional. Na igreja batista, por exemplo, nós não temos uma igreja, pelo menos formalmente, episcopal. Tudo é decidido na Assembleia. Isso aí chama-se regime congregacional. Assim como na igreja congregacional, portanto, nós temos 3 formas de governo: episcopal, congregacional e presbiteriano. Nós vamos entender quais são as características específicas dessa forma de governo presbiteriana, que eu estou aqui adiantando um pouco para vocês. O nosso irmão Davi quer fazer uma pergunta e eu vou dar a oportunidade para ele, para a gente fechar isso aqui. Eu não sei vocês, mas eu estou morrendo de calor. Ou é só aqui? Aí tá bom o clima? Foi? Liga algum aqui para o meu lado, por favor. Pois não, Davi. Pastor, essa questão do pastor efetivo e o pastor auxiliar e todos os presbíteros terem a mesma autoridade na igreja, de forma prática, eu estou até correndo o risco de ser mal interpretada a minha pergunta, mas de forma prática, como é que isso se dá de fato? Por exemplo, é o conselho como um todo que decide quais vão ser as temáticas das mensagens, qualquer decisão de forma geral. Ou existe, por exemplo, um pastor, no caso da igreja aqui, o senhor, que, digamos assim, assume a frente para dizer, não, a gente vai fazer isso dessa forma. Como é que isso funciona assim na prática? Excelente. Eu estou achando que essa aula vai ser, essa turma vai ser muito boa pelas perguntas que estão sendo feitas. Existe aquilo que está claramente definido, tanto na Escritura como no nosso manual presbiteriano, depois eu vou apresentar para vocês na aula devida, que mostra que existem funções comuns, que são de todos os membros do conselho, e existem funções privativas do ministro. Então, por exemplo, a liturgia da igreja. A liturgia da igreja é função privativa do pastor. Isso não significa que qualquer presbítero da igreja não tenha condição de, no conselho da igreja, dizer assim: pastor, eu acho que a gente precisa ter mais cuidado com os cânticos que a gente canta, porque de vez em quando tem uma letra lá que não combina bem com o que é a Bíblia. Já aconteceu, inclusive, situações assim, e nós analisamos ali e realmente dizemos: não, essa música aqui não está conveniente, porque a teologia, a doutrina dela está equivocada. O que é que nós vamos fazer? E assim por diante. Mas uma vez que o pastor tem uma função privativa de liturgia da igreja, então, em última instância, a responsabilidade é dele. Se der certo, muito bem. Se não der certo, o conselho pode: pastor, por que é que nós estamos com uma liturgia diferente aqui, que não é presbiteriana? E aí o que é que acontece? Esse conselho pode denunciar esse pastor, se ele estiver saindo do que é presbiteriano, ao presbitério. E o presbitério tem o poder de julgar esse pastor, se ele está se tornando herético ou se simplesmente ele foi descuidado e irresponsável. O conselho não tem autoridade sobre o pastor, mas o conselho se representa no presbitério e o presbitério tem autoridade sobre o pastor. Então, existem esses pesos e contrapesos. Na prática, como é que funciona? Pelo menos aqui na igreja presbiteriana de Tambaú, eu costumo dizer assim: eu não queimo o meu filme por qualquer bobagem. Ou seja, eu não extrapolo aquilo que seria meu por qualquer motivo. Há momentos em que você realmente, como pastor da igreja, tem que chamar o feito à ordem como pastor da igreja, porque a responsabilidade sobre o rebanho é seu. Mas existe uma relação de confiança tão boa na igreja, desde sempre, desde que ela começou e hoje muito mais, que os presbíteros sabem que quando isso é necessário, haverá uma explicação do pastor ao conselho de eventuais assuntos ou aspectos que o conselho não teve tempo de saber. Quando há tempo, eu sempre, por exemplo, disciplina de igreja, pastor não disciplina na igreja, mas o pastor pode, no gabinete pastoral, chegar para um membro que eventualmente chega lá e abre o coração e conta alguma coisa que está em pecado e diz assim: ó, meu irmão, seria importante que você fizesse agora uma autodisciplina, se arrependesse, evitasse isso, aquilo outro. Ele já está em disciplina pastoral, mas não em disciplina formal. Digamos que essa situação se agrave e precise realmente que essa pessoa seja disciplinada. E quem disciplina não é o pastor, é o conselho, porque o conselho dirige a igreja. Então existe digamos assim, a norma que explica e dá esses contrapesos, e existe a relação pastoral de pastor e de presbíteros para dirigir a igreja. Quando existe só um pastor,
Quando existe mais de um pastor, aí tem uma regra básica. Por exemplo, vocês não elegem os pastores auxiliares. Os pastores auxiliares são homens de confiança meu, do pastor efetivo, que indico os nomes ao conselho da igreja. O conselho da igreja tem a autoridade de dizer: não aceitamos esse pastor auxiliar, mas não tem a autoridade de impor a mim um pastor auxiliar que eu não queira, ou que eu não veja que é um bom pastor. Então o conselho pode dizer assim: pastor, esse pastor auxiliar não dá certo, vamos tentar outro pastor auxiliar. E aí o que acontece? Quando se chega, graças a Deus nunca aconteceu isso, quando chega a um acordo, o que é que acontece? Eu indiquei, o conselho da igreja aprovou a indicação, esse conselho solicita ao presbitério a designação desse pastor auxiliar para aquela igreja, para o ano de 2020. Por exemplo, todos esses pastores estão aqui, Tiago, Adriano, Kilvin. No final do ano passado, veio uma carta do conselho da igreja para o presbitério dizendo: solicitamos a renovação da designação dos pastores tal, para exercer as funções de pastor auxiliar do reverendo Robson. Ano a ano. Por que ano a ano? Porque eu tenho um mandato de 5 anos. Se algum deles tivesse um mandato de 5 anos, como eu já comecei, então ficaria a coisa esdrúxula de eu terminar o meu mandato e um pastor auxiliar ainda ter mandato. Além disso, permite que ano a ano você renove os vínculos de confiança, de lealdade e assim por diante. Pode acontecer de repente que eu diga: não me serve mais esse pastor por isso e aquilo outro. E o conselho não pode me obrigar a mantê-lo, e por isso ele vai ser designado para um outro campo, porque o presbitério é que designa os pastores. Agora, quando uma igreja como essa pode pagar os pastores, então o que acontece? Ela solicita a designação e elege o pastor efetivo. Então, ela elege o pastor efetivo e leva o presbitério para o presbitério homologar e designar. Quando uma igreja pequena, que não tem condição de pagar o seu próprio pastor, ela simplesmente solicita que, por favor, nos mande um pastor para pastorear a igreja. E aí o presbitério designa um pastor e paga ao pastor, porque a igreja não tem condição de pagar financeiramente. Então, são nuances, e aí é quando a gente diz: isso está na Bíblia? Não. Não tem lá na Bíblia dizendo assim: quando a igreja puder eleger, eleja, quando ela puder pagar, pague, quando ela não puder pagar, ela solicite ao presbitério. Não está, mas são deduções daquilo que está na Bíblia, e que até agora tem funcionado por 5 séculos, sempre foi assim, ok? Pois bem, dia 17 de novembro, nós vamos... tem mais uma pergunta, André, desculpe. Essa é assim mesmo, a primeira aula é uma aula mais geral para a gente entender o que é que a gente dá e tudo mais. Pois não, André? Pegando já o exemplo... Hein? Eu te chamei de André, foi, rapaz? Tranquilo, pastor. Mas ainda... Acontece muito, né? Ainda dessa dinâmica estrutural, que o pastor auxiliar, o senhor como pastor titular indicaria, os presbíteros homologam, e aí em seguida um encaminhamento para o presbitério. Isso. O meu foco é o seguinte: o presbítero que está ali, que está sendo, está dando a avaliação dele, ele está me representando. Claro, com certeza. Foi você que elegeu ele. Exato. Seria, para entender melhor, se a gente vê o sistema parlamentarista de governo, me parece que é bem... uma analogia, seria... Sem dúvida alguma... Teria tido uma influência? Não, sem dúvida alguma, há um princípio que eu não cairia na definição se é presidencialista ou parlamentarista, porque presidencialista claramente não é, porque eu exerço uma função de presidente do conselho e não da igreja. A igreja não tem presidente, né? Interessante, então não é presidencialista, mas certamente é representativo. Por quê? Porque como são os membros da igreja que elegem os presbíteros, então eles têm uma dupla lealdade, uma sobre a outra, claro, mas é uma dupla lealdade. Por um lado, eles devem representar o governo de Deus sobre a igreja. Então, em alguns momentos, eles vão ter que dizer não à igreja, porque entendem que aquilo não é correto fazer. E quando é que eles dizem não à igreja? Quando
nas naturais formas de você conversar com o presbítero e colocar sua opinião, na assembleia, quando você vota ou não vota no presbítero, você está dizendo sim ou não, se ele está sendo um bom representante ou não representante seu. Mas há momentos em que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Então, algumas vezes os presbíteros podem dizer não àqueles por entenderem e às vezes até tomarem conhecimento de coisas que a igreja, de um modo geral, não conhece e nem deve conhecer. E aí ele exerce essa lealdade primeiro a Deus. Mas ele não pode ser insensível, nem eu tampouco, como representante também eleito pela igreja, porque eu também sou eleito pela igreja, eu não posso ser insensível às necessidades da igreja. Então, em alguns momentos, a gente consulta a igreja, seja de maneira formal ou não. Vamos dar um exemplo. Eu não posso indicar os presbíteros da igreja. O conselho da igreja não pode, quer dizer, poder até poderia, mas não deve indicar os membros do conselho. O que é que nós fazemos? Nós estabelecemos critérios. E ao estabelecermos critérios, nós já estamos dizendo, desse jeito aqui serve, porque é assim que biblicamente deve ser um presbítero. E essa é a necessidade da igreja de Tambaú. Então arrumem aí alguém que se encaixa aqui, pode ser qualquer um de vocês que se encaixa aqui, mas tem que se encaixar aqui. Ou seja, nós estabelecemos um edital dizendo qual é o perfil de um presbítero bíblico e presbiteriano, e deixamos a igreja indicar o nome. Aí digamos que a igreja não tem entendido esse critério, e indica o nome, e que nós temos conhecimento, porque lideramos a igreja, que não é o nome adequado. O que é que acontece? O presbítero ou o diácono vem, é examinar o conselho, e eventualmente pode não ter a sua candidatura homologada, e nós comunicamos para a igreja. Desses 10 nomes, 5 foram homologados, 5 não foram. O membro da igreja tem direito de saber? Tem, é só procurar algum dos presbíteros. Nós temos o dever de comunicar abertamente? Não temos, porque é critério do conselho. Mas uma vez tendo homologado, aqueles ali já são representantes de vocês, porque vocês indicaram, passaram pelo crivo do conselho, porque o conselho examinou, e o que é que nós fazemos? Nós submetemos ao voto, entendendo o quê? Que se Deus der o voto para aquela pessoa, é porque Ele quer. Se Deus não der, é porque Ele não quer. Então, alguém pode ser indicado? Pode. Pode ser homologado? Pode. Pode ser eleito? Pode, mas também pode não ser. E quando não é eleito, o que é que nós entendemos? Seja feita a vontade do Senhor. Então, veja que é uma dupla lealdade. A igreja não é governada por homens, mas é governada por Deus através de homens. E esses homens têm uma lealdade a Deus e uma lealdade também aos que representam o povo de Deus que é aqui. A gente chama isso de autoridade de jurisdição e autoridade de ordem, que eu vou explicar depois numa aula na frente. Tá bom? Vamos lá. Não vai dar para explicar todas as perguntas na primeira aula, mas vamos lá, vamos embora. Pastor, quando e quais as questões que são decididas exclusivamente pelo conselho ou pela assembleia? Porque eu me lembro, assim, quando eu cheguei aqui, numa leitura de ata, teve um irmão que sugeriu a mudança do nome da igreja. Foi. De Tambaú para Manaíra. Foi. Aí o senhor perguntou se alguém apoiava, e até acho que teve até uma votação para ver se isso seria aprovado ou não. Até que ponto algo é exclusivo da Assembleia ou algo é exclusivo apenas de decisão do Conselho? Olha só, a Assembleia ela é a autoridade da igreja quando ela está reunida. Então, quando ela está reunida, ela é a autoridade na igreja. Quando ela não está reunida, a autoridade é do conselho. Então, por isso que quando nós convocamos a Assembleia, nós convocamos com uma pauta que é definida. Existe muita polêmica se, no meio da reunião, alguém pode trazer um item que não esteja na pauta. Se for uma reunião extraordinária, fica muito claro que ela vai com pauta fechada. O que aconteceu naquela ocasião é porque eu, como pastor da igreja, sabia que aquele desejo do irmão era um desejo dele, mas não tinha nenhum tipo de prevalência. E ao invés de eu dizer para ele, meu irmão, está fora de ordem, porque esse não é assunto da Assembleia, eu submeti à igreja para que a igreja dissesse, meu irmão, não é assunto da igreja, não é assunto, é desejo seu, não é desejo da igreja. Portanto,
o assunto morre aqui. Ou seja, é nessa hora que vem a questão da experiência. Se eu dissesse para ele, não, olha, isso aqui não tem direito de ser feito, o assunto estaria resolvido, mas pareceria que eu, como pastor, estava impondo a minha vontade. Como eu sabia que a igreja não tinha repercussão nenhuma, eu deixei que a igreja mesmo manifestasse, mas poderia não fazê-lo, porque estava de pauta fechada. Agora, o que é exclusivo da Assembleia? Só a Assembleia compra e vende. Conselho não compra nem vende. Pastor não compra nem vende. Só a Assembleia elege presbíteros e oficiais. O Conselho da Igreja não elege os seus próprios presbíteros e os seus próprios pastores. Então, questões de ordem patrimonial, governamental maiores, como vender e comprar, dissolver-se e assim por diante, mudar nome da igreja com a propositura que venha e passe pelo conselho, coisas maiores são da Assembleia. No dia a dia, é o conselho que decide, que tem todo o governo sobre a igreja. E esse governo é exercido de maneira transparente, por isso que a gente publica as decisões do conselho. Nos aspectos administrativo e financeiro, todo membro da igreja tem acesso a tudo, e naquelas questões que são controversas, que a gente não chega a um consenso, a gente pode até, inclusive, consultar os conselhos superiores, o presbitério, o sínodo, o Supremo Conselho, e frequentemente acontece isso. Então, é um governo que se equilibra em pesos e contrapesos. Ele não é nem para um lado, nem para o outro, ele nem é episcopal, onde um homem domina sobre tudo, e nem é congregacional, quando tudo domina sobre tudo, todos dominam sobre tudo. Ele é um contrapeso entre esses dois modelos. Lembro. Era para tirar o dia, eu estava com medo que de repente dissesse que era para tirar o pastor também. Mas pode acontecer, viu? Isso, foi isso mesmo, vocês têm boa memória. Então vamos lá. Dia 24 de 11, não, dia 17 de 11, nós vamos então estudar como a Igreja Presbiteriana do Brasil surge, e aí vamos dirimir a grande dúvida: a Igreja Presbiteriana do Brasil é a denominação histórica protestante mais antiga do país ou não? Os congregacionais dizem que não, porque Calley, que era um comportor congregacional, chegou primeiro aqui. E vamos explicar por que não, a Igreja Presbiteriana é a mais antiga, e vamos explicar por que isso, embora isso não tenha a mínima importância nos dias de hoje, no sentido de que anterioridade não bota comida na mesa. Ou seja, o que é mais importante não é se a nossa origem é mais antiga ou não, mas é se hoje essa igreja está sendo relevante ou não e cumprindo o papel dela para isso. Mas é importante, é um dado importante. Vamos estudar sobre as grandes questões presbiterianas na atualidade, inclusive uma, que é a relação da igreja presbiteriana com a política e com a maçonaria. Vai ser interessante você estudar sobre isso. Vamos estudar sobre, além da Igreja Presbiteriana do Brasil, quais são as demais igrejas presbiterianas, porque tem até uma que foi criada só aqui em João Pessoa, não existe em lugar nenhum, chamada Igreja Presbiteriana Pentecostal. Como é que essas duas coisas combinam? Eu acho que foi só na cabeça do pastor, que já está na glória hoje, Deus já o levou, mas não foi por isso que Deus o levou, diga-se de passagem. Mas ele achava bonito o nome presbiteriano, achava bonito o nome pentecostal, e aí colocou os dois, e de vez em quando alguém rememora esse fato, mostra a foto e pergunta para mim: é aí que tem essa igreja presbiteriana pentecostal? Eu digo: já teve, não sei se ainda tem, enfim. Mas existe igreja presbiteriana independente, nós vamos entender o que é isso, igreja presbiteriana renovada, igreja presbiteriana fundamentalista, igreja presbiteriana conservadora, e nós vamos entender tudo isso à luz da história, como é que tudo isso aconteceu. É muita coisa para 10 semanas. E depois, no final, eu vou dizer para você o que é ser um bom presbiteriano na igreja presbiteriana de Tambaú. E aí você vai entender porque que nós somos presbiterianos, mas fizemos algumas opções que não são o núcleo do que é ser presbiteriano, por isso que somos presbiterianos, mas fizemos algumas opções. Por exemplo, opções litúrgicas. O pastor está aqui de manga de camisa, bem informal, ele pode estar de paletó, pode estar de camiseta, só não dá para vir de bermuda. Mas por que que isso é importante e a gente não está usando toga, que a gente chama de toga genebrina, aquela toga bonita que os presbiterianos na Suíça
na França e em outros lugares do Brasil, inclusive, usam. Você vai viajar e vai para a Catedral Presbiteriana. Chega lá, você vê um culto com as pessoas entrando com togas bonitas, belíssimas. Eu acho belíssimo. Mas nós fizemos uma opção. E por que nós fizemos uma opção? Porque isso não é fundamental no nosso ponto de vista. E a gente vai dizer então para você o que é ser um bom presbiteriano na Igreja Presbiteriana de Tambaú. Passa a próxima, porque eu quero fechar agora isso aí. Bom, essa aí é a bibliografia. Não quer dizer que a gente vai ler tudo, mas que vai ser disponibilizado para vocês todos esses livros na nossa livraria, para que você possa dizer assim, eu gostaria de saber esse aspecto e assim por diante. Mas há dois que eu gostaria que você pudesse ter, se você quiser fazer investimento. O primeiro deles é aquela que eu considero a melhor Bíblia de origem presbiteriana ou reformada que nós temos em português, que é a Bíblia de Genebra. Eu não sei se você tem, mas você deveria ter. É uma Bíblia muito boa, todos os comentários, traz lá a confissão de fé, os símbolos de fé da igreja, traz uma série de informações, todas elas da perspectiva reformada. Temos aí, você deve adquirir. E uma outra, se você quiser, que nós chamamos de Manual Presbiteriano. Lá tem a Constituição da Igreja, com todos os estatutos e regimentos, temos o Código de Disciplina e os princípios de liturgia. Os oficiais da igreja têm a obrigação de conhecer isso. Os membros da igreja podem conhecer, e eu diria que seria muito recomendável que conhecesse. Vai estar disponível também na livraria. As outras coisas estão aí, e que são coisas muito importantes. Temos alguns aí que você vai conhecer à medida que eu for citando. Eu e o apóstolo Paulo, ou melhor, o presbítero Paulo, vamos estar citando aí nas próximas aulas. Próximo agora. O que é isso aí? É o quê? Rapaz, todo mundo sabe. Eu faço as perguntas e todo mundo sabe. O que é um DNA? O que é um DNA? É um código genético. Coloca a próxima tela aí, porque eu peguei uma definição daquela grande enciclopédia chamada Wikipédia. Vai ser bem básico. O ácido desoxirribonucleico, DNA, é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e o funcionamento de todos os seres vivos e alguns vírus, e que transmitem as características hereditárias de cada ser vivo. Agora, pegue essa definição, esqueça a biologia e pense na teologia, na eclesiologia. A eclesiologia é a parte da teologia que estuda igreja. Eclésia significa igreja. Se você olhar isso aqui, você vai ver que encaixa perfeitamente, como encaixa quando você diz assim, não, o DNA de determinada instituição é esse, o DNA de determinado partido político é esse, e assim por diante. DNA tem a ver com identidade. Quando nós falamos, portanto, do DNA presbiteriano, nós estamos falando da identidade presbiteriana. E aí eu vou usar os mesmos termos aqui, para mostrar, primeiro, que é o DNA de um organismo vivo. Por isso que o DNA é um composto orgânico e não inorgânico. Está presente apenas nos seres vivos. Não existe DNA no ferro, não existe DNA no níquel, e outros seres ou objetos ou materiais inanimados. Igreja não é estrutura, igreja não é instituição, igreja não é denominação, igreja não é CNPJ, isso aí é coisa inorgânica. Nenhum dos irmãos está aqui porque disse assim, o presbiterianismo mudou minha vida. Não. Nenhum dos irmãos diz aqui, quando está aqui, não, porque quem transformou e me deu profunda paz e certeza de salvação foi o presbiterianismo. Nenhum de nós diz isso. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E nesse corpo existem alguns presbiterianos, alguns batistas, alguns assembleanos, alguns que inclusive não são ainda deste redil, o Senhor Jesus aqui disse isso, e que convém buscá-los. Esse que nós chamamos de corpo de Cristo é a igreja
que nós não vemos. A igreja que nós vemos, ela se estrutura em comunidades locais que ao longo da história tem um formato. A igreja presbiteriana é uma delas. Mas é bom que a gente entenda que a nossa expectativa, esperança, confiança, convicção, segurança não está na igreja presbiteriana, está no Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. Agora, enquanto esta denominação estiver sendo fiel à Escritura Sagrada, então nós devemos olhar para ela como uma forma legítima da gente ser igreja. Se um dia nós nos desviarmos como denominação e deixarmos o princípio bíblico, o que é que nós devemos fazer em relação à igreja presbiteriana? Devemos sair dela, porque ela já não está fiel às Sagradas Escrituras. E eu vou ser o primeiro a dizer: estou saindo. Se isso acontecer, eu espero que não aconteça, e vocês, como minhas ovelhas, vão poder seguir-me ou não. Mas até lá, ela é um organismo orgânico, vivo, que está num momento da história de uma determinada forma chamada presbiteriana. Portanto, o nosso DNA presbiteriano é o DNA de um organismo vivo. A igreja não é denominação. Denominação faz parte da igreja. Igreja não é presbiterianismo. A igreja presbiteriana faz parte da igreja de Cristo nos dias de hoje. Mas veja, esse organismo, ele dá instruções genéticas, ele dá princípios, e o que nós vamos estudar aqui são os princípios da igreja que estão na Sagrada Escritura, que a igreja presbiteriana incorporou na sua forma de existir. Da mesma maneira que, presta bem atenção, nem tudo o que eu sou é aquilo que meu pai e minha mãe são, a igreja presbiteriana não é tudo o que a igreja de Cristo é. Ela busca cultivar as características da igreja de Cristo, busca conhecer e cultivar, do mesmo jeito como eu me lembro das instruções de meu pai, apesar de ele estar falecido há 25 anos, e tento seguir aquilo que ele me ensinou de bom. No caso dele, porque ele era pecador, ele me ensinou algumas coisas boas e algumas coisas eu não quero aprender com ele. No caso de Deus, não. Deus, na sua igreja, só trouxe coisas boas. O problema é que nós é que somos limitados, e aí, como igreja, precisamos ir lá e buscar as coisas boas, que são todas aquelas que Deus nos deu. As instruções genéticas de Deus, elas são boas, e nós queremos buscá-las. Para que elas servem? Vem um terceiro aspecto. Elas servem para coordenar como a igreja se desenvolve, veja a definição, e como a igreja deve funcionar. Então, quando eu falo de DNA da igreja presbiteriana, estou falando de princípios genéticos, espirituais, que estão na Sagrada Escritura, que tem a ver com a igreja, com I maiúsculo, que eu devo usar para ver como a igreja vai crescer e como a igreja vai funcionar. Por isso que a minha última regra de fé e prática, a minha única regra de fé e prática, qual é? É a Escritura Sagrada. E ao fazer isso, o que é que nós queremos? Eu quero passar essas instruções para a próxima geração. Então, por que é que uma das ênfases da igreja presbiteriana é instruir, é exortar, é ensinar? Porque aquilo que a gente aprende, a gente deve ensinar. As crianças são ensinadas, há muitos aqui, por exemplo, que nasceram e se criaram na igreja presbiteriana e que aprenderam a ser presbiteriano desde o berço. Eles não são melhores ou piores do que congregacionais ou batistas, mas eles hoje podem praticar o que os seus pais praticam porque foram ensinados. Assim acontecerá com essas crianças que são nossos filhos. Então veja, quando a gente fala de DNA presbiteriano, então a gente está falando de uma coisa que tem a ver com um organismo vivo, que tem instruções de como ela deve se desenvolver e funcionar, e que essas instruções são transmitidas como características hereditárias. Então, se eu sair daqui agora e for para uma igreja presbiteriana que está sendo plantada lá no Cariri, eu vou olhar e dizer assim: parece com a minha igreja de origem. Por quê? Porque tem certas coisas que acontecem aqui, e por que acontecem aqui, que acontecem lá, e por que acontecem lá. Então existe uma identificação genética hereditária.
Então perceba que quando nós falamos de DNA presbiteriano, nós estamos usando uma analogia, uma metáfora, para falar da identidade de quem nós somos. Bom, essa primeira aula é uma aula introdutória, é para a gente calibrar as expectativas, entender como é que vai funcionar e você se dedicar a isso. Eu espero, sinceramente, que atenda à sua necessidade e à sua expectativa. Mas se tiver alguma coisa que eventualmente você olha assim e diz, será que isso não seria importante que tivesse, porque eu tenho dúvidas nisso aqui, procure a Paulo, procure a mim, nós vamos estar juntos para ajudar você nisso aí. Eu espero que no próximo domingo você esteja para a gente estudar, voltando aí um pouquinho, o segundo assunto, que é, volta aí um pouquinho, a origem do termo presbítero na Bíblia e o significado na história. Então eu recomendo que você, de repente, até pesquise sobre isso e você vai entender melhor quando a gente estiver explicando, tá bom? Vamos ficar de pé e vamos encerrar com uma oração pedindo a bênção de Deus para que nós possamos estar juntos também à noite. À noite eu estarei ministrando a palavra de Deus sobre como nós devemos lidar com o sofrimento na jornada da vida. É uma continuação de Romanos capítulo 8. Nós temos falado sobre isso nos últimos domingos e eu lhe convido a estar aqui presente, convido pessoas da sua família e amigos também. Começa às 18 horas. Aqui e também em Altiplano, nós temos o culto no nosso trabalho lá em Altiplano. Tá bom? Vamos orar? Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento em que nós estamos encerrando a escola dominical, pedimos que a Tua bênção acompanhe a cada um de nós e a todos nós, e que esta bênção seja preservada na forma de provisão e de proteção no dia de hoje, no dia do Senhor, para que quer nós falemos, comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória do Teu santo nome. Sê conosco, sê com essa classe, com todas as classes da escola dominical, para que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa-nos, pois é assim que nós oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima semana na escola dominical e até hoje à noite no culto. Esse ukulele.